Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus é bom, né? O coração está saindo pela boca. Mas Deus é bom demais e fiel. Para adiantar aqui, eu já peço para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 25. Glória a Deus. Quando a irmã Teresa falou que eu ia pregar, eu nem acreditei, né? Porque eu nunca preguei na minha vida. Só que ela falou assim com tanta ousadia, com tanta convicção, que eu falei assim, tá bom, irmão, eu vou pregar então. Aí depois eu parei para a hora que, né, eu voltei em mim, eu falei, mas como, meu Deus, que eu vou pregar? Vou pregar o quê? Como pregar e o que pregar? Mas daí surgiu no meu coração assim uma pequena coragem, assim, do tamanho de uma faísca, sabe? E daí eu pensei assim, e agora? Eu vou orar. A oração é um combustível. A minha coragem era uma faísca. Eu falei, pronto, é o suficiente para causar uma explosão. E foi o que aconteceu, causou uma explosão de coragem aqui dentro de mim. Deus me deu a palavra, perdi o medo, né, entre aspas. E dali eu já estava igual Davi, assim, eu querendo matar um gigante, de tanta coragem que eu estava. Amém, mas Deus é fiel. Aleluia. Vamos ler aqui então. O meu objetivo é ser objetiva e que os irmãos consigam entender a mensagem, né? Quero me expressar de uma forma que os irmãos entendam. O Espírito Santo é quem faz, eu não faço nada, não espere nada de mim nessa noite. Vamos ler então. 1 Samuel, eu vou ler um aqui também. 1 Samuel 25. Amém, igreja? Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. O 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o homem deste homem e Abigail o de sua mulher. Essa era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Eu vou ler só até aqui, porque o texto é muito longo, mas conforme eu for explanando aqui a mensagem, eu vou lendo, amém? Pode se assentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que Deus nos dê graça. Irmãos, existem duas coisas que são muito importantes para a nossa vida. Uma é o oposto da outra. No caso, uma é importante para a nossa vida. Uma é o oposto da outra. Uma te leva para o sucesso e a outra te leva para o fracasso. Essas duas coisas são a sabedoria e a tolice. Amém? Então, o sábio não é aquele que sabe. Se você sabe de tudo, você é posso dizer assim, um sabido e não um sábio. Porque sabedoria não tem a ver com saber. O saber é um acúmulo de conhecimentos. Sabedoria é um dom que nos permite discernir qual é o melhor caminho a ser seguido, ou qual a melhor decisão a ser tomada numa determinada ocasião. E o sábio é aquele que não age por impulso. Ele tem um controle emocional muito elevado, diferente do tolo. O tolo é aquele que fala sem pensar, age sem pensar, não está nem com nada, não se importa se vai ferir ou se vai machucar alguém. O tolo age sem pensar e o sábio é aquele que age por sabedoria, né? Ele pensa antes, ele raciocina antes de agir. Outra coisa, o sábio ele não tem problema em dizer eu não sei, porque se ele realmente não sabe, ele não sabe. Por outro lado, o tolo, mesmo ele não sabendo, ele fala que sabe, só na intenção, né, de te passar por sábio. Aleluia. O sábio ele não é perfeito, ele também erra. A diferença é aqui, que o sábio, ele reconhece que errou e de alguma forma ele tenta se redimir, tenta resolver o seu erro. E o tolo erra e continua errando, achando que está certo. Ou, como na maioria das vezes, ele sabe que está errado e continua errando, porque ele é tolo. Ele não tem responsabilidade com o certo e com o errado. Por isso que tem um ditado que fala, né, que errar é humano, permanecer no erro é tolice. Logo, então, o iníquo, a pessoa que pratica iniquidades, nada mais é do que um tolo. Porque, primeiramente, ele não tem o temor a Deus.
O temor de Deus, segundo lá em Provérbios 9, no 10, fala assim que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não tem como você ser sábio e não temer a Deus, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o sábio tem muitas virtudes, só que a maior de todas é a humildade. Aleluia. A regra é essa: quanto mais sábio você é, mais humilde você também é. E quanto mais tolo, mais soberbo e mais arrogante. Então, resumindo aqui, né? A sabedoria te traz vida e a tolice te leva para a morte. Aleluia. Irmãos, essa história aqui, esse contexto dessa história, gira em torno de 3 pessoas: Davi, Nabal e Abigail. Mas em primeiro momento aqui eu quero falar sobre Nabal e Abigail. Abigail, irmãos, eu fui ler a história dela aqui e penso numa mulher fantástica, que mulher brilhante que ela era. Eu vou ler aqui, ó, no 3 fala bem assim: esta era sensata e formosa. Repare que o sensata vem antes do formosa, ou seja, ela era sábia e bonita. Isso nos mostra que o interior é melhor do que o exterior. O exterior é passageiro, mas a sabedoria, o que existe dentro de nós, ele permanece. Tanto que Salomão, acho que foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. E quando ele escreveu os livros lá, Provérbios, os livros que ele escreveu, ele já estava assim, bem velhinho, nos fins da sua vida. E a sabedoria que ele tinha para escrever. Então, a sabedoria, ela não envelhece. Então, ela era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno no seu trato. Esse era o Nabal, o esposo de Abigail. Sabe o que significa Nabal? Nécio e mau. Em algumas traduções fala tolo e sem juízo. Mas com o nome desse também, né, irmãos? Só que ele fazia jus ao nome que ele tinha. Ele merecia esse nome aqui. Então, irmãos, a gente vê aqui, olha que contraste que a gente tem aqui. A sabedoria e a tolice, juntos, casados, morando debaixo do mesmo teto. Como que isso é possível? Porque se ela era sábia, né? Então por que ela casou com um idiota? Não é mesmo? Só que assim, irmãos, naquela época era diferente. Hoje você tem o poder da escolha, ela não tinha escolha. Os casamentos na época era casamento arranjado. Hoje a moça pode conhecer o rapaz, namorar, noivar, casar, enfim. E é lógico, né, que se o homem for mau, se o rapaz for mau, a menina não vai querer casar com ele. E tanto que se a menina também for má, for uma tonta, ele não vai querer casar com ela. Pelo menos era para ser assim, não é? Infelizmente tem gente se enfiando em cada roubada. Mas a Abigail, ela não teve escolha. E acredito eu que por Nabal ser um homem muito rico, os seus pais entregaram a Abigail para o tolo, né? Felizmente. Então eu quero entrar aqui na história, irmãos. Aqui, ó. E faleceu Samuel. Samuel foi profeta que ungiu Davi. Quando ele faleceu, todos os filhos, todos os israelitas se juntaram, tiveram seu momento ali, choraram. E a Bíblia fala aqui que eles sepultaram Samuel em Ramá, lá na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Nessa época aqui, irmãos, Davi ele estava meio que fugindo de Saul, porque Saul queria de tudo quanto é jeito ele morto, né? Então aqui ele estava se escondendo de Saul. Era ele e mais 600 homens que ele liderava. E nessa época, como ele estava tendo, digamos assim, um problema para manter esses homens, ele, como um bom líder, ele tinha que manter aqueles homens. Então, quando eles passaram pelo Carmelo, eles encontraram os servos aqui do Nabal. Esse Nabal era um homem muito rico aqui. A Bíblia fala que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então, era um rebanho muito grande. E, então, Davi e seus homens foram ajudar, no caso, a proteger esse rebanho, porque na época tinha muitos ladrões, muitos salteadores que queriam roubar os animais, né? Então eles fizeram uma espécie de barreira ali, uma espécie de muro humano para proteger aqueles animais.
assim, foi um trabalho, digamos que voluntário, né? Mas só que Davi, ele queria, assim, uma recompensa pelo seu trabalho. Afinal de contas, ele tinha que manter toda aquela galera, né? Que era 600 homens. Então, daí, quando Davi soube que Nabal ia tosquiar as ovelhas, ele viu a oportunidade dele receber o seu pagamento. Na época da tosquia, irmãos, que tosquiava as ovelhas, era uma época assim de muito faturamento. Eles faturavam, né, tipo, tiravam a lã das ovelhas para vender. Então, como o faturamento era grande, o Nabal ele dava uma festa muito grande para os seus servos, para os tosqueadores. Aí era uma festa em abundância, que tinha muita comida, tinha muita bebida. Lá eles festejavam, dançavam, se alegravam, né, meio que de uma forma superficial, mas se alegravam. Então Davi viu ali a oportunidade de receber, né, o que eles haviam feito, o trabalho que eles haviam feito. Então Davi fez o seguinte: pegou 10 dos seus homens e falou assim: então, é o seguinte, rapaziada, vocês vão lá até Nabal e falem o seguinte para ele: nós viemos aqui em nome de Davi, teu filho. Quando fala teu filho é em sinal de respeito, de humildade. Nós estamos aqui, senhor Nabal, em nome de Davi, seu filho, e nós trazemos saudações para o Senhor, desejamos muita saúde, muita prosperidade para tudo que é teu, para o Senhor, para a tua família, para o seu rebanho, enfim, né? Digam a ele assim, exaltem ele. Foi isso que Davi falou para os seus mensageiros. Aí fale para ele assim: nós estivemos com os seus servos, e no tempo que nós estivemos com eles no Carmelo, a gente ajudou eles, a gente não fez mal nenhum, cuidamos do seu rebanho e garantimos que nada fosse roubado. Aí depois disso vocês falam, pode perguntar lá para os seus servos, né? Aí depois disso vocês falam assim para ele: então a gente pede que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê o que tiver à sua mão. Então os 10 soldados, os 10 mensageiros foram lá até onde estava Nabal e deram um recado e aguardaram a resposta. Então Nabal, como era um homem sábio, né? Só que não. Olha só o que ele fez. Ele distratou Davi, ele fez pouco caso. Ele disse bem assim, ó: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, existem muitos escravos que estão fugitivos dos seus senhores. Será que esse Davi não é um deles? Por que eu pegaria o meu pão, a minha água, os meus animais que eu degolei, que eu matei, para os meus servos, e daria a um bando de homens que eu não sei nem de onde vem? Ele sabia quem era Davi. Ele deu uma de desentendido, né? Deu uma de doidão ali e fez de conta que não sabia, na intenção de humilhar, de desprezar Davi. Então, ele sabia quem era Davi, sabia que Davi tinha sido, sim, ungido a rei, e sabia que Davi estava fugindo de Saul, porque Davi, nessa época, ele não era rei ainda, mas ele tinha, assim, uma certa fama. O nome dele percorria ali pelas regiões, desde a guerra que ele teve com Golias. Então ele sabia. Só que acredito eu que ele foi movido de uma certa inveja, né? Por saber quem Davi era. Então fez pouco caso. Aqui. Então ele não deu nada ali para esses homens. Ele até podia ter dado, não podia? Ele realmente não tinha contratado o serviço daqueles homens. Então, digamos que ele não tinha obrigação de dar nada. Mas ele poderia ter dado? Poderia. Ele ia ficar mais rico ou mais pobre se matasse ali uns animais a mais? Não. Então por que ele não deu? Porque ele era Nabal, um homem mau, um homem duro de coração. Ele não tinha compaixão, ele não tinha gratidão. Tipo, trabalharam porque quiseram, cuidou porque quis, eu não pedi. E hoje em dia existe muita gente assim, não é? Aquele cara que você ajuda, aí quando é você que precisa, eu não pedi. Você me ajudou porque quis. Misericórdia. Aleluia. Então, irmãos, ele se negou a dar qualquer coisa para aqueles homens e eles voltaram até Davi de mãos vazias. Quando eles chegaram em Davi, eles chegaram e entregaram o recado. Da mesma maneira. Então, é o seguinte, Davi, o cara lá
não nos deu nada e ainda por cima insultou você. Falou isso. Para quê, irmãos? A Bíblia fala aqui que Davi ficou muito furioso. Davi, se sentiu humilhado, se sentiu injustiçado com o que Nabal fez com ele. Se sentiu insultado mesmo. E aqui, Davi, movido de uma grande ira, pegou e deu a ordem para 400 homens. Falou, peguem suas espadas, coloquem em sua cintura e vamos. Não vai sobrar nenhum. Vou matar Nabal e todos os seus homens. Dá para acreditar que esse Davi aqui é o mesmo que um pouco tempo antes tinha poupado a vida de Saul? Dá para acreditar? Então, por que ele fez isso? Lá, quando ele chegou até Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele estava ali com a faca e o queijo na mão, mas ele não quis matar, porque ele tinha temor a Deus, ele não queria se tornar um assassino. Então, por que aqui ele agiu dessa maneira? Porque ele se sentiu humilhado. A atitude de Nabal feriu o ego do Davizinho, entendeu? Foi por isso, aí brotou nele um desejo de vingança. Sabe o que faltou em Davi aqui? Domínio próprio. É o que faltou em Davi aqui, domínio próprio. Ele estava agindo segundo as suas emoções. Ele se sentiu humilhado, então causou o desejo de vingança. Eu vou reagir. E é o que falta nos dias de hoje para muitos de nós. Domínio próprio. Domínio próprio, irmãos, é um dos frutos. Um dos frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, no 22, se eu não me engano, fala assim que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E no 23 fala mansidão e domínio próprio. É o que falta hoje em dia, o tal do domínio próprio. Ah, mas o irmão lá, então, eu até sirvo a Deus, eu sou crente, sim, só que se me ofender, se fala mal de mim, daí eu já não respondo por mim. Aí já não sou eu. O irmão, se feriu o meu ego, eu vou ter que dar um jeito de me vingar. Misericórdia, irmãos. Olha, é domínio próprio, não demônio próprio. É verdade. Tem gente que tem um demônio próprio mesmo. Se alguém pisa no calo dele, o diabo se manifesta na hora. A pessoa fica irreconhecível. Misericórdia. Então, Davi, movido pela força do ódio, pegou 400 homens, deixou 200 lá, ele tinha 600 homens, deixou 200 cuidando lá do acampamento, das bagagens, e pegou os 400 e foi. Decidido a acabar com Nabal e todos do sexo masculino. Porém, olha só, um dos servos de Nabal, que presenciou, que sabia o que tinha acontecido ali, foi até ela mesma, a Abigail. E logo de cara, assim, eu já vejo uma coisa, essa mulher, ela era confiável, ela passava confiança, porque se ele se sentiu mais confortável em falar com ela do que com o Nabal. Então, assim, ele chegou nela e falou para ela assim, é o seguinte, minha senhora, Davi mandou os seus homens trazendo saudações ao nosso patrão, só que ele insultou os homens de Davi. Porém, esses homens foram bons com a gente. O tempo que nós tivemos no Carmelo, eles nos ajudaram, cuidaram do nosso rebanho, não nos fizeram mal algum e impediram que qualquer animal fosse roubado. Então agora, minha senhora, eu peço que a senhora tenha, veja a situação aí, leve em consideração o que eles fizeram por nós e faça alguma coisa. Outra qualidade que eu vejo aqui nela, que ela era uma boa ouvinte. Hoje em dia tem gente que não sabe ouvir. Infelizmente, alguém chega nele lá, fulano, eu estava pensando aqui que não, nem faz isso não vai dar certo, eu já fui por aí, não. Nem espera a pessoa terminar de falar e já está debatendo, não, isso não vai dar certo. Para ouvir primeiro, depois você fala. Sejamos prontos para ouvir e tardio no falar. Às vezes alguém chega na gente querendo ali desabafar. Somente, sabe o que você tem que fazer? Ouvir, só ouvir.
Aí a gente naquela, não, eu preciso falar umas verdades para ele agora. Você acaba magoando o seu irmão. Você acaba entristecendo. Então, se você não tem, assim, né, algo bom para falar, algo que vai... Se você não pode mudar a vida dele, então fica quietinho. Sabia que já reparou que nós temos uma boca e duas orelhas? É para ouvir mais e falar menos. É para ouvir mais e falar menos. Então, se você não tem nada de bom para falar, fica quietinho. Sabia que até o tolo, quando fecha a boca, se passa por sábio? Até o tolo, quando fecha a boca, se passa por sábio. Aleluia. Então, se alguém chega em você, às vezes a gente não tem mesmo. Já aconteceu comigo, de alguém chegar e desabafar, e a gente não tem, no momento, nada para falar. Então, a gente só ouve, só ouça. E, às vezes, também a pessoa nem quer que você fale nela, ela só quer que você ouça. Então, ouça, e se for possível, dê aquele abraço, amigo, já é o suficiente. Sejamos prontos no ouvir e tardio no falar. E essa Abigail aqui, ela era uma boa ouvinte. Aleluia. E aqui, então, olha só, quando ele chegou nela e falou, minha senhora, né, a guerra está vindo aí, faz alguma coisa, porque a sua casa vai perecer. Davi está vindo aí para matar Nabal e todos os seus. Leve em consideração e faz alguma coisa. Olha só que mulher excepcional. Então, ela rapidamente, vou ler aqui no 18. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 200 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos. Aqui eu já vejo assim que ela era uma mulher de atitude. Ela não tinha tempo para ficar ali, para ficar pensando, meu Deus, e agora? Não, ela só pegou e foi. Ela era uma mulher de atitude. E é o que falta hoje em dia. Você vê que o homem chegou aqui e fala, minha senhora, né? Vou repetir aqui de novo, ele fala, minha senhora, a guerra está vindo aí, faz alguma coisa. E nos dias de hoje o que falta para nós é atitude. Fulano, o carro está vindo aí na tua direção, sai da frente, ele vai te matar. Tá, mas eu vou para cá, ou eu vou para lá, ou eu fico aqui? Game over. Morreu. Pensa rápido, só faz alguma coisa, tome uma atitude. E quantas vezes é assim na nossa vida? Não é mesmo? Às vezes o nosso lar está desmoronando. A nossa família está indo por água abaixo. Os nossos filhos estão se desviando. As circunstâncias à nossa volta estão gritando. Faz alguma coisa. E você está vendo e não está fazendo nada. Meu Deus. Faz alguma coisa. Se você não fizer nada, os seus vão morrer. Se você não fizer nada, a sua família vai perecer. Faz alguma coisa. Existem guerras, um dia eu ouvi da boca de alguém, existem guerras que a gente vence de joelhos, mas existem outras guerras que é em pé. É tomando uma atitude, se posicionando. Lembra daquela mulher que sofria de uma enfermidade, já fazia 12 anos? Já tinha gastado tudo, não tinha mais recursos. Ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, com remédios, enfim. Não tinha mais esperança. Ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali. Ela tinha uma enfermidade. Jesus era a cura. Então, ela, movida de uma grande fé, tomou uma atitude. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela não pensou assim, tá, mas é que eu sou impura. E a multidão também, né? Não vão deixar eu passar. Não. Era a sua última esperança, ou melhor, a sua única esperança. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Ela só pegou e foi. Não se importou com quem estava na frente. Foi, tocou nas vestes de Jesus e foi curada pela sua fé, mas porque ela tomou uma atitude. Aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar, tá, igreja? Me ajuda aí. Aleluia. Tome uma atitude, glorifique nessa noite. Aleluia. Então, aqui, nós vemos que ela era uma mulher de atitude. Ela não tinha muito tempo. Olha o tanto de coisa que ela preparou. Provavelmente, ela teve ajuda sim, né? Porque é muita coisa. Sozinha também ela não ia conseguir, né? Então, eu acredito que ela reuniu ali os seus servos, só que ela era a cabeça, né? Foi dando ordem ali para eles irem desempenhando suas tarefas. E aqui,
ela separou tudo isso aí e colocou sobre os seus jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante, pois vos seguirei de perto. Então ela mandou eles ir na frente. Olha que esperta. Ela mandou eles ir na frente e foi indo atrás. E aqui ainda diz: porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Aí a gente se pergunta, então ela foi insubmissa? Ela agiu pelas costas do marido? Ela foi traíra? Não, ela não foi traíra, ela foi sábia. Ela sabia que o marido dela era um tolo e que se ela contasse para ele, ia tudo por água abaixo, todo mundo ia morrer. Então aqui, ela agiu de sabedoria. E eu quero te dar um conselho nessa noite. Se tem algo bom para acontecer na tua vida, se você tem um projeto ou uma meta de vida, se você tem planos, não conte para Nabal. Não conte. Não saia contando seus projetos para tolo. A índole do tolo é má, ele não quer o seu bem. Às vezes ele até se faz de conta, né, que quer o seu bem, mas ele não quer. A índole do tolo é má. Então não conte, pelo amor de Deus. Aí depois você fica, ué, mas tinha tudo para dar certo. Eu estava um passo assim, ó, de conseguir aquela promoção no meu trabalho. Estava tudo certo. Boca fechada não entra mosca, né, diz o ditado. Aleluia, então. Não conte para ninguém. Cuidado, seja sábio nas suas escolhas. Cuidado em quem você confia os seus segredos. Em nome de Jesus, pega esse conselho aí. Os seus servos foram à frente com os animais. Ela foi indo atrás. Olha só, que mulher. Os servos foram à frente e ela foi indo atrás, montada ali no jumentinho. E vinha Davi, todo furioso com seu exército. Ele vinha gritando assim, ó: de que me adiantou ajudar aquele homem? Ele me pagou o bem com o mal, pois agora eu não me chamo Davi também, se eu não acabar com todo mundo até o amanhecer do dia. Antes que amanheça o dia, não vai sobrar um só do sexo masculino. Então ele vinha assim, todo furioso. E olha aqui, Abigail, quando ela viu ele, ela logo desceu ali do seu jumentinho, e a Bíblia fala que ela se prostrou com o rosto na terra, em sinal de humilhação. Uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje é a tal da humildade. Ainda mais nesse tempo que a mídia implanta tantas coisas, que distorce tudo. Onde o humilde é taxado de trouxa e o soberbo é idolatrado. Ontem mesmo eu estava conversando com meu esposo, né? A gente estava vendo uma situação ali. Eu estava vendo ali no YouTube, né? No meio cristão. Um cantor, né? Que era cantor e agora está entregue ao pecado. Ele agora não é mais ele quer ser ela. E a gente estava ali conversando, né? Que outros cantores famosos que estão na mídia apoiam esse tipo de situação. Porque tem medo de sofrer hate, tem medo de ser cancelado. Aí concordam. Aí tem o errado por certo. Aí quando se levanta alguém verdadeiro, que verdadeiramente serve a Jesus, se levanta e se posiciona e bate de frente, é barrado, é cancelado. A gente está na era do cancelamento, né? É cancelado pela mídia. Como se isso fosse o fim, né? Jesus não te cancelando, irmão. Deus não te cancelando. Continua. Continua. Pregue o evangelho. Doa quem doer. Fale a verdade. Não se conforme com o pecado. O mundo vai te cancelar sim. Não espere aplausos do mundo. Espere ódio. Se o mundo está te aplaudindo é porque tem alguma coisa errada. E aqui no 24, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Ela diz para ele, não se importe com a atitude do meu marido, não ligue para ele não. Como o próprio nome dele diz, ele é tolo, né? Ele só faz tolice, é filho de Belial. Então, Senhor, ignora o que ele fez. E também quando os seus moços foram lá, eu não vi.
Então, ela suplicou. Olha só, ela intercedeu pelo seu marido. Num ato de humildade. Quem de nós faria isso? Se humilhar, dar a cara a tapa, assumir uma culpa que não é sua. Jesus fez isso, Cristo fez isso. Aleluia. Nós somos imitadores dele, não somos? Aleluia. Aleluia. Então aqui, no 25, né? Ela intercedeu pelo seu marido. E olha só o que ela disse para Davi aqui. Bendito o Senhor que me enviou, porque a tua alma neste momento fostes livrada do derramamento de sangue inocente. Davi iria derramar sangue inocente ali. Então, aquela mulher foi usada por Deus. Deus enviou ela para salvar Davi, para livrar ele de matar, de ser um assassino. Ainda ela fala para ele assim, ó, com Nabal e seus inimigos, Deus irá tratar. E realmente, Deus tratou com esse homem aqui. E aqui, irmãos, no 28, eu vou ler também. Ela lembrou quem ele era, né? Olha só, ela fala assim: perdoa as transgressões da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Eu quero enfatizar aqui porque pelejas as batalhas do Senhor. Aqui ela fez Davi se lembrar quem ele era. Ela fez, porque Davi, ele derramou sangue sim antes. Lembra daquela guerra que ele teve contra os filisteus? Ele matou o gigante Golias, não matou? Só que essa peleja aqui não era de Davi, era do Senhor essa peleja. E nessa outra aqui, Davi estava indo segundo o seu próprio desejo. Ali era ele que queria a vingança. Tanto que quando ele chega para Davi, quando ele chega para Golias, ele fala assim, ó: vens contra mim com espada, escudo e lança, e eu vou contra você em nome do Senhor. E aqui, ele estava indo assim: eu vou contra você em nome do meu ego, contra Nabal. Eu estou indo contra você em nome do meu ego, em nome do meu orgulho, pelo meu desejo de vingança. Misericórdia. Aleluia. Então ela fez Davi se lembrar. Olha só, gente. Essa mulher, meu Deus. Ela fez Davi se lembrar quem ele era. E que as pelejas que ele pelejava tinha que ser pelo Senhor. Ali Deus não estava no negócio. Quando ele lutou quando ele queria matar Nabal, Deus não estava no meio. Glória a Deus. Aqui no 29, eu vou ler aqui de novo. O 29, o 30 e o 31. Olha o que ela disse para Davi. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse na cavidade de uma funda. No 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe de Israel, então, meu Senhor, não te terá por tropeço, nem por pesar o sangue que, sem causa, viestes a derramar, e te haveres vingado com as tuas próprias mãos. E ela diz ainda aqui, ó: quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te da tua serva. Esperta, né? Então aqui, irmãos, ela fez Davi cair em si, ela projetou ele. Olha o que ela falou, ela enalteceu ele, ela fez ele lembrar quem ele era, que ele estava nas mãos de Deus, que quem guardava ele era o Senhor, e que quem fazia justiça por ele era o Senhor. E ainda, pense, ali a carreira de Davi teria acabado. Olha quem foi Davi, olha a história de Davi. E ele estava a um triz ali de acabar com tudo. Então essa mulher, ela, pela sabedoria dela, ela impediu que Davi fizesse tudo isso e depois tivesse a culpa no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Ela refrescou a memória dele.
E aqui, então, depois que ela disse tudo isso, olha aqui no 32 e no 33. Então Davi, quando ele se acalmou, né? Então Davi disse a Abigail, quando ele caiu por si: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E aqui no 33, bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me escolheste, me tolheste ou me impediste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Olha só o que ela provocou da boca de Davi. Bênção tripla, louvor a Deus, gratidão pelos conselhos e gratidão pela vida dela. Eita glória! Aleluia, igreja! Aleluia! Aleluia! E assim, daí olha o que ele falou para ela aqui no 35, na última parte. Sobe em paz a tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a atendi. Olha só. Eu fico imaginando ele voltando para casa com os 400 homens lá. Aí os outros, e aí, quantos que mataram? Não matamos nada. Deus nos livrou. Aleluia, Jesus. E a Bíblia, irmãos, continua contando aqui que quando Abigail chegou em sua casa, Nabal estava dando um banquete de rei. Só que Nabal estava muito bêbado de tanto tomar vinho. Estava bêbado. E mais uma vez, Abigail agiu de sabedoria. Lógico, né? Porque o homem já é tolo. E bêbado ainda? Ninguém merece, né? Misericórdia. Acho que ela pensou assim, eu vou dormir, então. E ela esperou até o outro dia para falar com ele. Aqui, quando esperou até outro dia, e quando ele estava sóbrio, daí sim ela chegou nele, né? Esperou, olha que sabedoria dessa mulher, né? Ela esperou tudo se resolver, e agora ela foi falar com seu marido tolo. Chegou lá e falou assim, quando ele estava sóbrio, e contou o que tinha acontecido. E a Bíblia relata que ele teve um ataque, deu um piripaque nele, e ele ficou duro como pedra. Piripaque, igual o do Chaves quando leva um susto. Ele teve isso aí. Eu acho que foi um ataque cardíaco. A Bíblia não relata bem certinho, mas foi isso que ele teve. E a Bíblia conta que ele ficou paralisado, como pedra, por 10 dias. E aqui, no 38, deixa eu achar aqui. Aqui, passando uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Esse foi o triste fim de Nabal. Aleluia. É isso que acontece, né, irmãos? Misericórdia. Então Abigail ficou viúva, né? Tadinha. Acho que ela prestou o seu culto ali, culto de ação de graças ao Senhor Jesus. Quando Davi soube que Nabal tinha morrido, novamente ele bendiz o nome do Senhor Jesus. Ele agradece que Deus livrou ele de ter cometido, que não precisava ele ter feito aquilo, né? Que Deus agiria em seu favor, e foi isso que Deus fez, realmente. E Davi, então, como não era nada bobo, né? Pegou e mandou seus mensageiros até Abigail para tomá-la como sua esposa, porque ela estava viúva. Aleluia. E agora a gente vê aqui, Abigail, antes casada com um tolo, agora casada com um homem que ia ser rei. Ela não precisou desejar Davi, não precisou cobiçar Davi, e muito menos trair o seu marido. Pelo contrário, ela foi uma mulher fiel ao seu marido e ainda salvou a vida dele, né? Salvou por um tempo, que depois o Senhor se encarregou. Mas ela salvou a vida dele, né? Naquele momento. Então Deus deu um resgate para Abigail, através da sua sabedoria. Olha quanta coisa ela conquistou. Ela foi apaziguadora, né? Impediu a guerra, livrou o seu lar, livrou a sua casa, e no final ainda se casou com o rei. Aleluia. E aqui no 41, então, ela se levantou, né, quando os homens foram chamar ela e buscar como sua esposa. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto na terra e disse: eis que a tua serva
é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Para lavar os pés aos criados do meu Senhor. Então aqui mais uma vez a gente vê Abigail sendo humilde. Aleluia. Quero dizer para as irmãs, para as mulheres aqui dessa noite, e para as jovens também, né, que tem bastante jovens aqui. Se você quer se inspirar em alguém, se inspire nessa mulher. Nessa e tantas outras que existem aqui na Bíblia, mulheres virtuosas, de verdade. Não vá na onda, em nome de Jesus, não vá na onda desse feminismo que existe por aí, desse tal feminismo, que existe até mesmo dentro das igrejas. Não é verdade? Esse que fala que você é poderosa, você não é poderosa. Poderoso é o Deus que habita em ti. Se você é uma mulher virtuosa, que sabe o seu valor, e acima de tudo é temente a Deus, você brilha. Só que não é brilho próprio, é o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Vamos se colocar de pé neste momento, igreja? Glória a Deus. Feche os seus olhos neste momento. Aleluia. Que essa palavra fique no seu coração. Eu convido você, neste momento, feche os seus olhos. Faça uma autoanálise. Se examine. Veja você por dentro como você está. Aleluia. E de olhos fechados neste momento, veja se existe dentro de você. Feche os seus olhos. Veja se existe dentro de você Nabal ou Abigail. Só você pode fazer isso, eu não posso fazer. Eu não tenho esse poder, eu não consigo ver o teu coração, mas você pode. O que eu posso te adiantar é que sobre Nabal, Deus toma juízo. Deus faz justiça. E Abigail, mesmo casada com um tolo, foi fiel, temente a Deus, levou uma vida de renúncias, mas no final se casou com o rei. Quero aplicar para os nossos dias. Aleluia. A falta de sabedoria nos leva ao pecado. E o pecado nos leva para a morte eterna. Aleluia. E o sábio, ser sábio, é aquele fiel que vive uma vida de renúncias aqui. Teme a Deus, serve a Ele de todo o coração, e no final de tudo aqui nessa terra, nós iremos nos casar com Ele. Aleluia. Glória a Deus, sim, Ele virá buscar a sua igreja, uma igreja sábia, que teme a Deus, que renuncia a si mesmo, renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, que não se conforma. Seja sábio, irmãos, neste momento. Examine a sua vida neste momento. Tem como um tolo se tornar sábio? Tem sim. Só que primeiro você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer que está sendo tolo, está sendo Nabal. E peça para Deus neste momento que Ele venha te dar a sabedoria. Sabedoria é um dom divino. Aleluia. Peça para Ele te transformar. Feche seus olhos. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Peça para Ele. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Vamos cantar de novo. Eu não. Peça para Ele com sinceridade. Ele pode te transformar, sim. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, porque tudo. Reconheça que necessita sim ser mudado. Necessita ser. Dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, igreja? Aplauda o nome do Senhor Jesus.